Bom dia, irmãos. Hoje venho trazer uma palavra sobre nova criatura, sobre mudança de vida, do qual o nosso texto base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui nesse versículo, irmãos, podemos perceber que é uma nova criatura. Nova criatura vem de novidade, uma mudança de vida. Nós deixamos a vida velha se passar, que seria o nosso passado, do qual éramos pecaminosos e pecava contra Cristo. E passamos agora uma novidade de vida, do qual a gente reconhece Cristo como nosso Salvador e pregamos sobre Ele. Assim fez uma nova criatura. O nosso próximo texto base se encontra em Efésios, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 11, que a palavra nos diz: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmãos, aqui no nosso primeiro versículo, no qual diz no versículo 8, porque no outro tempo erais trevas. Quer dizer que na nossa outra vida, na vida passada, velha, nós éramos trevas, do qual éramos perdidos. E agora diz, mas agora sois luz no Senhor. Muitos param por aqui. Por exemplo, achamos que estamos salvos e paramos por aqui. Agora não preciso mais trabalhar na obra de Deus, não precisamos mais fazer alguma coisa para Deus porque eu já estou salvo, já estou pronto, já estou com Cristo. Mas o versículo continua: andai como os filhos da luz. Então nós devemos continuar prosseguindo. Devemos estar praticando as obras de Deus, falando sobre a Tua palavra e pregando para os que ainda não conhecem a Tua palavra. E no nosso versículo 9 diz: Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Esses são um dos frutos do Espírito, do qual os que são nova criatura devem ter, que é ter o Espírito da bondade, a justiça e a verdade. E o Senhor diz, aprovando que é agradável ao Senhor. Quer dizer que esses frutos é agradável ao Senhor. Mas não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai-as. Essas obras infrutuosas das trevas se encontram em Gálatas 5, do nosso versículo 20 e 21, onde a palavra nos diz: a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui no nosso versículo diz sobre os pecados dos frutos das trevas. Ele diz alguns aqui e ele deixa bem claro que quem pratica tais coisas não herdarão no reino de Deus. Então a Bíblia deixa bem clara que quem comete algum desses frutos está em pecado. E agora já no próximo versículo, ele já acrescenta o que diz em Efésios sobre os frutos do Espírito, do qual diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ainda nos diz: contra essas coisas não há lei. Essas coisas que fruto do Espírito é uma coisa característica que todos os crentes deveriam ter. Quem possui todas essas características do fruto do Espírito é bem-aventurado e Deus segue com ele. Irmãos, se somos filhos da luz, logo devemos pensar em coisas que são de cima.
as coisas que vêm de proveito de Deus. Se pensamos nas coisas de cima, que se encontram em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se somos filhos de Deus, devemos pensar nas coisas de cima, porque as da terra não nos darão proveito nenhum, porque a nossa vida não é agora, e sim futuramente. Se temos, pensando nas coisas de cima, devemos ter a sua mente, do qual a sua mente se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é conhecer, é saber de Deus. Quem possui frutos da sabedoria consegue ter esse homem aqui, do qual seria o homem espiritual. E ele discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. O homem natural já, pois, e não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas, e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Então essa é a diferença do homem natural para o homem espiritual. O homem natural se encontra naquele versículo de Gálatas, do qual possuem o fruto das trevas. Já no versículo 15 e 16, já diz a respeito sobre os frutos do Espírito. No nosso capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo 17 e 18, ele nos diz a respeito sobre dois tipos de árvore, no qual diz no versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aqui no nosso, podemos observar que temos dois tipos de árvore. Esse seria a árvore boa e a outra seria a árvore má. Aqui diz que a árvore boa produz bons frutos, já a árvore má produz maus frutos. Os maus frutos encontramos em Gálatas e os bons frutos também, versículo 21 e 22. O que podemos observar? Que a árvore do 17 significa o crente bom, o crente que tem os frutos do Espírito, do qual diz frutos que produz os frutos, do qual seria o amor, benignidade, longanimidade. Esse seria o crente que segue a palavra e andar na luz. Já no versículo 18, diz sobre os maus frutos. Os maus frutos seriam os ímpios e os que estão no mundo, do qual nós, que somos filhos da luz, devemos estar instruindo para que possamos estar pregando para eles, para que um dia futuramente se torne uma nova criatura e assim seja uma árvore boa. Agora, prosseguindo, indo para Lucas, no capítulo 12, no versículo 34, a palavra nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse aqui é um versículo que diz sobre onde estiver o nosso tesouro. Para quem tem a nova criatura, que tem os frutos do Espírito, nosso tesouro é sempre Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso carro-chefe em nossa vida. Já quem já tem os frutos maus, colocam outras coisas na frente. Por exemplo, algumas pessoas colocam o emprego na frente, outras colocam o namoro, a vida material na frente. Mas o nosso carro-chefe tem que ser sempre Jesus Cristo, do qual nos deu uma vida e a salvação para cada um de nós. Já que temos todas essas coisas, nós nos encontramos em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Leiamos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Essa daqui é o estado que os filhos de Deus devemos estar, na qual Cristo deve viver por nós. Nós devemos ser instrumentos de Deus. Cristo deve habitar em cada um de nós, vivendo nós pela fé. Cristo tem que habitar em cada um de nós. E essa foi a palavra que eu trouxe hoje, irmãos. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós.